olha o Satie de terno, tá numa elegância. Chique. Tá impecável. Rapaz, o nosso futuro doutor aí, né, o Holiday, e o Adrilles, né, que é um cara que eu também tenho um grande respeito, um grande carinho, admiração. E você aí Eu vestido de gosto- goleiro. gosto de goleiro. Gosto muito de vocês ali, da forma com que vocês realmente conseguem mobilizar como formadores de opinião que são. E, Marcão, eu tô, daqui a pouquinho, até vou ficar pouco tempo com vocês, que eu tô indo lá falar com o presidente, porque a gente está numa semana onde esses comentários, onde esses fuxicos, onde esse mal-estar de uma possível denúncia ou não, nesta mobilização que é tão importante. Olha, o trabalho da oposição aqui, eu só tenho a agradecer os deputados, né, que estão se empenhando, os senadores, todo esse desgaste ao governo Lula, que também vocês têm uma parcela significativa nesse sentido, porque são formadores de opinião que se expõem, que criticam, que mostram para a sociedade que a narrativa deles está cada vez mais fraca, não está mais colando. Eu falei uma frase, até sinceramente achei que não ia repercutir tanto, que eu falei, nenhum marqueteiro vai conseguir esconder a inflação, mas é uma coisa tão óbvia, mas que, na verdade, eles contrataram um marqueteiro justamente para tentar enganar e continuar enganando a sociedade. E Marco, assim, essa pauta da denúncia, eu até fiz assim escrevi alguma coisa que eu poderia, desde a questão da ausência de ação concreta, né? E aí entra o juiz de Quez, né? Não há evidência que Bolsonaro tenha ordenado diretamente qualquer ato, não foi. Desde um discurso público, ou seja, durante e após as eleições, Bolsonaro sempre afirmou que respeitaria a Constituição, desde a inexistência de comando sobre os atos, não há provas concretas que o Bolsonaro tenha coordenado, incentivado, desde o direito à contestação democrática, ou seja, contestar o processo eleitoral faz parte da democracia. Outros líderes já fizeram isso e nem por isso foi cogitado o golpe. As próprias Forças Armadas, que em nenhum momento houve qualquer vinculação de que eles estariam participando, e uma investigação que é baseada em delações premiadas, ou seja, advogados sabem que elas precisam ser comprovadas com evidências materiais. Além disso, a gente pode também elencar a perseguição de um magistrado, de um juiz, com acúmulo de investigação contra Bolsonaro, seja joia, seja baleia, seja cartão de vacinação, seja tirando, né, por meio de medida cautelar, o próprio passaporte apreendido. Bolsonaro hoje, além do passaporte, ele não pode falar com políticos que estão sendo investigados, não pode falar com o presidente do partido dele. As próprias delações premiadas que mudam conforme o sabor dos ventos, enfim, tanta falta de isonomia, Marco, Satie, Adrilles e Holiday, que a gente precisa entender esse momento. Parece que toda vez que tensiona, que o sistema começa a apanhar, vem com alguma outra narrativa contrária para tirar o foco. O que acontece é que o Lula está com uma rejeição absurda, e para mim é maior do que está nas mídias, então, se falou que é 24%, eu acho que é menor ainda a aprovação dele, digamos assim, muito mais de 40% está contrário ao Lula e menos de 20% o aprova. Porque você sabe como é que são esses institutos de pesquisas em relação a quem está no poder. E sobre esse desgaste, eu acredito claramente que nós teremos aí um grande manifesto no dia 16. É muito importante a gente estar unido em todas as capitais e em algumas cidades também que entendem que devem fazer esse evento. Aqui a temperatura, pessoal, em Brasília é a melhor possível para a direita, é a melhor possível para o Brasil, porque a economia não está dando certo e não vai dar certo com esse governo. O Congresso, entenda-se o sistema que move do lado o centrão que move para cá e para lá, já está incomodado, seja por falta de diálogo, por não receberem as devidas emendas, enfim. Eu quero dizer que a gente está num momento muito propício. Isso começou a aumentar esse volume com as eleições de 24, elegendo feras, por exemplo, como, né, o Satie e tantos outros vereadores, campeões de voto, prefeitos do PL.
a direita, a centro-direita saiu muito fortalecida. E é isso, agora nós estamos num ano pré-eleitoral, que é importante nós mostrarmos para a sociedade que eles não têm um projeto de nação, e a gente está claramente evidenciando nos números. Na mesa do trabalhador é muito fácil hoje em dia criticar, porque tu cita, meu último discurso não foi um discurso trabalhado. Eu peguei 70 itens que aumentaram no governo Lula. Sim. E aumentaram de forma absurda. Mais de 100%, alguns, outros 80%, 90%. Aí entra café, laranja, a tal da picanha, o óleo diesel, o gás de cozinha, os aplicativos. Ou seja, eles estão fazendo com que as pessoas, com que os brasileiros tenham a certeza. E aí, nessa mesma pesquisa, mostra que aquela base eleitoral dele, das pessoas mais carentes, já estão incomodadas. E, logicamente, o nosso sul, sudeste, centro-oeste, e até as pessoas mais humildes estão já reivindicando melhoras. Enfim, é um processo que está sendo muito positivo, Marcão, e eu acredito, tá, que além da anistia, que para mim está cada vez mais madura, e eu falo para vocês, estamos conversando com os partidos de centro, que entendem, cada um usa, eu uso a clareza de que é injusto o que está acontecendo. Mas para eles, eu falo, ó, vamos pacificar, vamos virar a página. E é isso, nós temos uma anistia bem madura, e esta queda da popularidade do Lula pode sim efetivar o impeachment dele. Pode sim, eu acredito. E eu queria te perguntar sobre isso. Acho que o Adriles tem a pergunta, eu só vou jogar um print que eu separei do Elon Musk, inclusive. O Elon Musk falando aqui, respondendo a um post do Mário Naufal, que inclusive já fez algumas salas do X com o Elon Musk, falando, os brasileiros se mobilizam para protestos em mais de 120 cidades pedindo pelo impeachment do Lula. E daí eles falam dessa mobilização nacional que está sendo organizada para o dia 16 de março. Então, eu quero aproveitar este post, né, o que ele significa, mas, Adriles, acho que o Adriles tem uma questão... Tem exatamente pegando o gancho da questão do impeachment do Lula, que, na verdade, vai a reboque no meu primeiro comentário aqui. Vai adiantar o impeachment do Lula, deputado? Minha pergunta vai no seguinte sentido. A gente está vendo que Bolsonaro vai ser denunciado pela PGR, Bolsonaro corre o risco de ser preso, as pessoas estão sendo arrastadas para a cadeia, censuradas, massacradas, exiladas, como todo mundo sabe. Isso não vem do Lula. O Lula é um sintoma e uma consequência disso. Lula foi tirado da cadeia pelo STF para se tornar presidente da República contra Bolsonaro. Está arruinando a economia do Brasil, está arruinando a política do Brasil, todo mundo sabe disso. Eu sou a favor do impeachment do Lula e todo mundo é. Não quero que ele fique sangrando até o final do ano, porque eu sou velho, eu lembro da época do mensalão, deixaram ele sangrar e ele foi reeleito. Tá? Agora, a questão que se coloca com o Alckmin, as coisas seriam diferentes? Do ponto de vista de liberdade, do ponto de vista de perseguição, porque, a meu ver, eu acho que poderia ser pior, porque o Alckmin seria a legitimação da perseguição. Se com Lula, Bolsonaro corre o risco de ser preso e as pessoas continuam a ser presas, eu acho que com o Alckmin a coisa poderia ser pior. Ou seja, o pedido de impeachment do Lula nesse momento é em detrimento do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que é o mal maior no Brasil. Hoje é uma boa estratégia? Uma pergunta sincera para o senhor. Adriles, também uma resposta sincera. Nós precisamos ter maioria no Senado. O Senado se acovarda, eu tenho que ter cuidado, porque está cheio de senadores que são nossos, aguerridos, parceiros, que querem, muitas vezes, ter a voz, mas que não tem a maioria. E a gente tem que ter a inteligência de entender o quadro atual. Não adianta a gente ter a bravata ou berrar somente sem ter a condição, porque as pessoas estão cansadas da gente chegar e falar um termo que nós sabemos, tu sabe, pela tua inteligência, por tu conhecer e vivenciar a política, que não vai, neste momento, avançar. Hoje, o que acontece é, claro, a anistia está amadurecendo, pauta do que a gente está tratando, da oposição, de vocês. O impeachment do Lula é possível, ainda não está maduro, porque você sabe que impeachment pode até ter motivo. Eu digo para vocês, houve pedalada fiscal no pé de meia, houve crime, e vai estar no relatório do ministro Nardes. Mas
eles estão empurrando mais para 90 dias, estão tentando fazer, mas houve crime. Se a gente fosse 100% correto nas atitudes, votaria-se esse relatório do NADES e a gente teria um crime evidente, o impeachment, claro. Então, te respondendo de forma objetiva, eu acredito que neste momento o primeiro passo é trabalhar a anistia e mostrar para a sociedade que o Lula está cometendo crimes, é um péssimo gestor e que a gente tem que tirar ele. Sobre a questão do Alckmin, ele está no mesmo time. Ele já mostrou que ele também faz parte dessa gosma, deste modo errado de se fazer política. Agora, nós não podemos, na minha visão, é uma posição particular, ficar pensando, mas se tira o Lula, fica o Alckmin, é pior. Gente, eles são o mesmo time, é a mesma forma de fazer política, é uma política pragmática voltada para, não, vamos tentar o poder agora. E nós estamos vendo, e a sociedade mostrou isso nas eleições de 24, na minha visão, a gente tem que continuar, sim, reivindicando essa questão do Bolsonaro, e tu tens razão que há essa possibilidade, mas nós temos que lutar sempre, e vai ser um tiro no pé se eles denunciarem, justamente quando Lula está desgastado, justamente quando o Trump está mostrando todo o movimento junto, né, a instituições que poderiam ter sido responsáveis aí por investimentos em eleições. Isso tudo nós temos que ter responsabilidade para avançar. Tu imagina como vai chegar essa notícia nos Estados Unidos. Então, eu acredito que a gente tem que ter maturidade. A sociedade está entendendo que há um passo muito grande agora no dia 16. Eu preciso que vocês entendam isso. Foi o que aconteceu aqui nas eleições para a Câmara e Senado. É óbvio que eu queria votar em deputados como Príncipe, como Nicolas, como Gayer, como Eduardo, mas nós tínhamos que ter o Eduardo à frente da Credem, tínhamos que ter, por exemplo, o Felipe Barros à frente da fiscalização de comando de controle orçamentário, tínhamos que ter o Bilinski possivelmente numa comissão de segurança, porque, inclusive, esse desgaste que nós fizemos no governo foi responsável em parcela nas eleições de 24. A política do Brasil ela é imatura. Nós temos que amadurecer, e não é do dia para a noite, não é só falar, mas isso aí tem que ser agora. Gente, vocês sabem que não é assim. O meu sonho não é para o amanhã. O meu sonho talvez eu não consiga realizar na minha geração. Nós temos que pensar nas próximas gerações. E estamos fazendo. Satia está fazendo no Rio, Holiday em São Paulo, vocês na comunicação. Nós temos que entender que não é do dia para a noite. Mas nós conseguimos muito. Olha quantos líderes nós temos nos estados. Nicolas em Minas Gerais, Gaia em Goiás, Eduardo em São Paulo, Carol Detoni em Santa Catarina e tantos outros que eu poderia citar. E nesse sentido, o presidente Bolsonaro, que é o líder maior, que foi quem realmente trouxe essa onda, esse CNPJ e não mais um CPF, está sendo perseguido e a gente tem que ter esse entendimento. Ninguém consegue reunir o que ele faz, ninguém consegue mobilizar o que ele faz. Sobre Alexandre de Moraes, eu acho sim que tu tens razão, Adriles, mas neste momento a pauta clara é a anistia e os erros claros do Lula. O Alexandre de Moraes ele tem que ser analisado e impeachmentado pela casa que lhe compete, que é o Senado. Nós já tentamos avançar, inclusive estamos com assinaturas na Câmara, mas não sai. Por quê? Porque a política ainda precisa, como o Bukele tem, a maioria. Por isso que o Bolsonaro fala de forma inteligente, me dê 50% do Senado e na Câmara, que tudo muda. E por isso que a gente precisa fortalecer mais nomes na política, mais pessoas competentes. Se nós tivermos 50,1% na Câmara e no Senado, tudo vai mudar. E nós vamos conseguir. Eu tenho essa clareza, 24 já demonstrou. Perfeito. Então é nesse sentido que eu queria deixar para vocês. Eu sei que você tem horário, tem que sair logo mais. Eu queria só aproveitar o Holiday e o Satie para eles fazerem uma pergunta. A gente faz as duas em um bloco para você responder, pode ser? Pode, só rapidinho, realmente que eu marquei aqui o horário, senão eu vou chegar atrasado, que é uma das coisas que eu não gosto. Mas fala aí, meus amigos. Vamos lá, Holiday. Bom, prazer estar falando aqui com você, deputado. Bem rapidamente mesmo, qual a sua expectativa em relação aos Estados Unidos, se o relatório da OEA realmente relatar a realidade do Brasil? Você acha que o governo Trump pode ter alguma reação? Olha, Holiday, eu vou só responder essa aí. Cara, os Estados Unidos está dando um grande exemplo
né, de um líder corajoso que está pautando a liberdade de expressão, de ir e vir, mundialmente falando. O representante da OEA, ele teve inúmeros relatos claros, objetivos, de abuso de poder, de ditadura, de perseguição, de crimes, escutando aqui os mais diversos atores. Se ele colocar no papel 5% do que ele escutou, eu não tenho dúvida que haverá um posicionamento, como já está claramente, e de alguns deputados, de alguns senadores. Então, de forma objetiva, respondendo, eu não só torço, como eu acredito que este relatório dele pode movimentar as peças do tabuleiro. Amém. Satie. Coisa rápida, é uma honra estar falando com o senhor aqui, deputado Zucco. Obrigado pela tua presença na nossa bancada. Ainda nessa pauta norte-americana, essa CPI, né, capitaneada pelo Gustavo Geyer aqui, a CPI da USAID, você acha que ela também pode trazer aí um esforço norte-americano, justamente em razão de ter usado recursos norte-americanos para, de alguma forma, influenciar no resultado das eleições aqui no Brasil? Você acha que os americanos vindo pela CPI da USAID, a gente consegue ter mais êxito? Satie, primeiramente, falar que tu está muito elegante, além de inteligente, tu está numa pinta aí realmente de causar inveja. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem que, às vezes, até achar humor em onde não tem. Foi por isso que a gente lutou tanto, sofrendo na carne o apoio a um movimento de apoiar um candidato que tinha já a eleição concretizada, para colocar, por exemplo, o Eduardo à frente da Comissão de Relações Exteriores. Então, o Eduardo, que está fazendo um papel brilhante no cenário mundial, ele não tem um continente que ele não tenha entrada, que ele não converse, que ele não mostre os abusos que estão acontecendo no Brasil. Tu acha que ele não vai convidar deputados e senadores norte-americanos para falar sobre o tema na comissão e que isso não vai reverberar internamente? Então, essa CPI que nós estamos avançando com as assinaturas, ela é de suma importância. Mas eu já digo para ti, independente da CPI sair, com a provável, e eu acredito que vai acontecer, a assunção do Eduardo à frente dessa comissão, nós vamos avançar e muito nesta pauta. Presidente de uma comissão de mérito na Câmara dos Deputados convida e convoca, muitas vezes, ministros. Ele pode ter audiências públicas, ele pode fazer realmente um movimento tão importante quanto uma CPI. Então, eu estou muito otimista, o movimento está muito favorável pela democracia, o movimento está muito favorável por todos nós que estamos baseados nos valores e princípios que a gente entende ser. A gente tem que entender o que está acontecendo. E quando falo maturidade, é por isso. Porque precisa ter muita maturidade para, às vezes, não é nem engolir sapo, é degustar o sapo e saber que aquele sapo é por um bem maior. Quando tu tens que apoiar um Alcolumbre, por exemplo, totalmente contrário ao que tu acredita, mas tu vai ter lá um Flávio Bolsonaro à frente de uma comissão que pode ser determinante, não é para desgastar o governo, mas é para mostrar para a sociedade o que esse governo, o que esse projeto de poder tem. Então, gente, eu quero agradecer a vocês. Marcão, tu conta comigo sempre, cara. Tu sabe o quanto Obrigado. Eu te respeito e vocês três são três craques. Mas me ajudem a mostrar para a sociedade que esses movimentos nem sempre é na velocidade que a gente gostaria. Eu agora estou parlamentar, mas ontem eu estava como alguém que reivindicava, ou muitas vezes um anônimo. E a gente precisa entender que muitas vezes o passo vai ser de 10, 20 centímetros, se não de 2 metros. Mas eu digo com muita propriedade. O Congresso Nacional acordou e viu que, se eu já tinha certeza que em 26 nós estaríamos de volta, agora não é só a certeza do 26 de volta, é também a certeza que, se tivermos um bom trabalho, se comunicarmos bem, nós faremos a maioria no Congresso Nacional. E isso é determinante para a mudança da política nacional. Se nós tivermos 50,1 na Câmara de Deputados e no Senado,
Meus amigos, nós mudamos a política do nosso país. Fruto de Adrilles, de Marcão, de Satchê, de Holliday, dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos. Por isso que a gente tem que estar unido. Cuidado em administrar o egos, né? Mas cuidado para não polemizar algo que a gente perde, digamos assim, o escopo e o verdadeiro objetivo. Nosso objetivo é tirar esse projeto de poder, esse projeto de vingança. É mostrar que este movimento da direita conservadora, dos liberais na economia, precisa ser reforçado. Então, muito obrigado. Contem sempre comigo. Zucco. Essa semana a gente vai estar numa semana muito intensa aqui e eu quero participar novamente contigo aí, Marcão, para te falar algumas novidades. Teremos reuniões hoje à tarde, amanhã, sábado, e tem coisa boa por aí, tá?